promessa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Você tem a vida inteira pra escolher e saber o que é bom e o que é ruim. Acho bom olhar depressa e escolher antes do fim. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente e o seu orgulho não vale nada. Nada você não sabe, nem nunca procurou saber que quando a gente ama é pra valer. Bom mesmo é ser feliz e mais nada, nada. Nossa, delícia, né, Mauri? A Clive, na versão especialmente para o Falando Nisso, da nossa trilha sonora, acústica, muito legal. Eu ainda vou saber qual é o segredo de vocês desse set list, viu? Vou dar uma olhada lá atrás, tirar uma foto, botar no meu Instagram e revelar todos os segredos da inspiração do Aclive. Muito legal, muito bom tê-los aqui. Mas deixa eu falar para vocês sobre o que é o programa de hoje. Você sabe que a pauta do Falando Nisso, ela é colaborativa. A gente, quando está em reunião de pauta, eu, Denilson e a Aline, a gente sempre está procurando estar antenado com o que os nossos telespectadores querem saber. E eles nos dizem na rua, onde nos encontram, nos lugares, mas principalmente nas redes sociais. E a gente sempre abre nas nossas redes sociais e do programa, que é o Falando Nisso MN, qual o tema que você quer no Falando Nisso, que a gente aborde. E a alergia foi campeã essa semana. E aí a gente foi saber por quê. Por que as pessoas querem tanto saber sobre alergias? Nós descobrimos muito. Você sabia que no Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 35% das pessoas sofrem algum tipo de alergia? E que, segundo ainda dados da OMS, 3 em cada pessoa no mundo, 3 em cada 3 em cada 10 pessoas têm algum tipo de alergia. E aí, os alérgicos, eles convivem com respostas exageradas do sistema imunológico e desencadeiam várias reações. E aí a gente vai falar sobre isso, porque essa última parte aqui eu também quero aprender. Porque todos nós temos algum tipo de alergia. Eu não conheço ninguém que nunca teve nenhuma alergia. E você, Amaury, já teve que tipo de alergia? Eu nunca tive. Nunca? Prazer. Nunca? Não. Pois, doutora, a doutora que está aqui, Sim. deixa eu apresentar, a doutora médica alergista Giordana Portela Lima, vai dizer por que o Amaury é um caso raro. Então, eu não sei se eu tive, eu nunca senti isso. É muito difícil, 3 em cada 10 tem. Alergia de ficar empolada, essas coisas que estão falando? Não, nunca. Aí a gente vai falar, você não vai dizer para mim, eu tenho uma alergia, gente hipócrita. Com aquelas coisas das redes sociais, eu tenho alergia a gente falsa, eu tenho alergia a gente não sei o quê. A gente está falando de alergia de verdade, gente. É um quadro clínico, que é muito importante, que muita gente manifesta reações que são das mais simples, as mais complicadas. O Amaury é uma exceção, ele é um caso de estudo. A doutora Giordana, daqui a pouco, vai falar sobre o caso do Amaury. Mas eu tenho na minha área VIP de conteúdo um outro assunto. O advogado Djalma Barbosa, ele foi selecionado em um programa da ONU para realizar um trabalho sobre as leis de voluntariado e iniciativas governamentais na América Latina e região do Caribe. E aí, o doutor Djalma, ele está atento a tudo. Tem algum projeto solidário? Tem algum projeto voluntário? Ele está mapeando, fazendo o diagnóstico completo. Quando terminar tudo, inclusive, ele vai voltar aqui porque a gente quer saber. Porque está no DNA do Falando Nisso a questão dos projetos sociais, dos projetos voluntários. A gente faz bastante, a ponto de eu querer produzir, junto com a produção do programa, de nós querermos produzir um anuário de solidariedade, de voluntariado,
tamanha quantidade de experiências nessa área que nós mostramos aqui. A gente tem alunos da ESP FAPI e a gente tem uma inspiração de hoje que eu vou contar para vocês. Mas antes, eu vou ouvir o homem que nunca contraiu uma alergia, nunca manifestou nenhuma reação alérgica. É assim que eu vou apresentar agora a Mauri Jucá. Boa noite, Maia. Boa noite às pessoas que estão aqui na plateia. O pessoal que está em casa acompanhando, falando nisso. Diz que dois amigos... Vou levantar, Bob. Pronto, te peguei. Aí 2 amigos, né? 2 bebum, aqueles companheiros de cachaça, vigiam só entregue ao álcool, cachaça, morreram, os 2. Aí foi para entrar no céu, lá na fila, primeiro vai um, quando chegou lá São Pedro, disse, vou fazer um teste para você poder entrar no céu, eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Ele disse, mas qual é a pergunta, São Pedro? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Aí ele pegou e disse, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da lei de... Os mandamentos... 200, não, 500 mil! Não, você não sabe não, ele saiu. Quando lá veio o segundo, ele disse, olha, o São Pedro vai fazer uma pergunta para ti. E o outro, qual é a pergunta? É difícil. Qual é a pergunta? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Aí ele disse, é muito fácil, é 10. Ele disse, vai com essa micharia, botei foi 1000, ele não aceitou. A gente ri assim, porque eles fazem piada de tudo. O que você ia falar? Mas, ó, quem tiver entregue a cachaça, bebendo todo dia, eu e o Aclive temos um recado para você. Qual é? Pare! Até quando você vai beber e estragar a sua vida? Pare! Você fica só num pé e no outro quando vê bebida. Se lhe dão um gole de aguardente, quer tomar logo é um quarteirão. Cristão, pare, deixe de ser beberrão. E foi sem ensaiar, né, Yuri e Edilson? Foi mandando assim mesmo. Vocês têm que entender o que ele quer. É muito legal esse Mauri Jucá. E sobre os 10 mandamentos é engraçado, porque essa questão dos 10... É engraçado, é curioso, porque assim, os 2 principais são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é interessante como o homem, ele está mudando os mandamentos que são sagrados. Por exemplo, o adultério, que está entre os 10 mandamentos, não adulterais, foi... hoje, legalmente falando, não é, doutor Djalma? Não é mais crime o adultério, por exemplo. Então, assim, estão mudando os códigos na prática e tentando mudar na teoria, mas é um mandamento sagrado, porque, na verdade, não tem graça nenhuma adultério. Não precisa nem ter uma lei para dizer que não é, o que não é. Mas a lei hoje não admite, não é mais crime o adultério. A pessoa não pode mais ser condenado, né? Não pode ser mais condenado. Não existe mais o crime de adultério legalmente. E ele ainda diz, imagina se fosse tu, pimenta nos olhos dos outros, né? Nos mandamentos da igreja é assim ainda. Não é crime, é pecado, é muito pior. Deixa eu dizer para vocês, a minha inspiração de hoje vai mostrar a história do cachorro Steve, que auxilia o seu dono, que é o Anthony, de 7 anos, que ele tem paralisia cerebral e precisa de cuidados especiais. Um detalhe é que o Steve é um cão da raça Pitbull. Por que a gente está mostrando isso? Porque as relações de afetividade, elas te desenvolvem, né? A gente aprende com elas. E o Pitbull, que é tão demonizado, digamos assim, e por várias questões, eu não estou aqui querendo entrar no cerne da polêmica, porque merece, inclusive, uma entrevista sobre isso, mas queria mostrar essa relação doce, nesse caso em especial, do Steve com o Anthony. E por meio de uma decisão judicial, os pais de Anthony conseguiram autorização para o cão acompanhar diariamente o Anthony na escola. Graças a isso, o cão continua provando que os cães são os melhores amigos do homem, Pitbull também, e que podem ter um papel importante na vida de crianças e adultos que sofrem de doenças ou deficiências. O Steve ele é treinado para identificar crises de convulsões do Anthony e alertar um adulto por meio de um sensor de alarme ou através do latido. Ou seja, esse cachorro Pitbull ele foi treinado para cuidar. Está vendo como se treina, se ensina também o cuidado, o afeto? É muito legal. Eu lembro de um cachorro que eu tinha quando eu era criança, um vira-lata chamado Ralph. Eu tinha mais ou menos a idade do Anthony e ele ia me deixar na escola. Eu estudava no Murilo Braga, viu, Amauri? Ralph. Tu era rico.
Cachorro de pobre é Ele era baleia, um vira-lata. tubarão. Eu estudava no Sardinha. Murilo Braga, eu estudei em escola pública, quem me conhece sabe disso, estudava no Murilo Braga e o Ralph ia me deixar todo dia na escola. Minha avó morava em frente e ele ficava me aguardando na casa da avó. Ele sabia a hora que eu ia sair da escola, na hora que eu estava saindo, ele estava lá. Eu era um pouco mais velha, 7 anos não, com 7 anos eu estudava em outra escola. Mas no Murilo Braga, ele ficava lá me esperando, mas ainda era criança. Muito legal essa história. A minha entrevista nacional dessa semana é com o Fábio Broto. É o cara que criou os Jogos da Transformação. Veja o que vem por aí. O entrevistado dessa semana no Falando Nisso conseguiu articular uma maneira de aliar educação, cooperação e sustentabilidade. Fábio Broto é psicólogo e mestre em educação física pela Unicamp, facilitador credenciado do Jogo da Transformação, cofundador do projeto Cooperação e criador de 2 pós-graduações, Jogos Cooperativos e Pedagogia da Cooperação. Qual é a diferença entre competitividade e competição? Para a gente começar a entender um pouco o que foi que você criou junto com a equipe de vocês. São 2 temas bem complexos, né, mas bacana de diferenciar um pouquinho, né? Muitas vezes a gente acaba associando uma coisa a outra, né? Competição com jogo, competição com sociedade, parece que tudo é a mesma coisa. Competitivo demais, não é? Se fala muito, né, no mundo competitivo, em muita competitividade, né? E o que a gente tem procurado observar é o que tem de diferença e semelhança entre esses termos, né? E entre as práticas que correspondem a eles. Então a gente tem entendido que competitividade é a busca por resultados que beneficiem todas as pessoas envolvidas. Então, maior competitividade significa gerar mais benefício para mais pessoas, né? E competição é uma maneira de atuar nessa direção. Vamos ao recado do Carvalho. O Carvalho tem sempre um perto da gente fazendo o quê? O que a gente mais gosta é economizar. Vamos ver. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em 3 vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em 10 vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho, tem sempre um bem pertinho de você. Olha, a gente, antes de ir para o intervalo com a Clive, queria só falar do salão, que é a 7ª edição de Mediplan de Humor, que as inscrições já estão abertas. O tema desse ano é inveja. Você que é chargista ou cartunista do Piauí ou de outros estados e até países, pode e deve participar. São R$12 mil aos artistas vencedores. E você pode obter maiores informações no mediplan.com.br. Esse salão é incrível, incrível realmente. E que grande ideia desse grupo, que é a Medimagem, de fazer esse salão. Eu vou para o intervalo comercial com a Clive. Já já a gente vai falar sobre alergias com a doutora Jordana Portela Lima. Ela já está aqui conosco. Até já. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar.